Estamos começando mais um ano e Baruch Hashem, a gente já começa com festas, com mitzvot. A gente está chegando numa das festividades mais alegres do nosso ano, a festa de Sukkot, também conhecido como a festa das cabanas, justamente porque uma das mitzvot principais da festa de Sukkot é a nossa sukkah, a nossa cabana. A gente sai da nossa casa por uma semana, a gente vai morar, vamos habitar numa cabana sem nenhum tipo de conforto e mesmo assim a gente descobre que a gente pode ser muito feliz. É interessante que um dos motivos que o Talmud traz para a gente habitar em Sukkot durante esses 7 dias de Sukkot é porque o povo judeu, durante a época que eles estavam no deserto, eles estavam envolvidos por Ananei Kavod, pelas nuvens, mérito de Aaron Cohen, o irmão de Moshe. Então, durante todo aquele tempo, eles estavam protegidos de animais, eles estavam protegidos de todos os problemas, todos os perigos que tem no deserto. Então, para lembrar desse momento maravilhoso de proteção, que a gente estava nas nuvens de Hashem, a gente uma semana sai de casa e a gente vai para Sukkah para de novo sentir a proteção de Hashem. A grande pergunta, se as Ananei Kavod, dessas nuvens, eram mérito de Aaron, então quer dizer que deve ter alguma conexão entre a festa de Sukkot e o Aaron Cohen. Qual é essa conexão entre as duas coisas? Uma segunda pergunta também, a gente fala na Tfilá, Ufros aleinu sukat loimecha, que você estenda sobre nós a sukkah, a cabana da tua paz. Então isso quer dizer que tem alguma coisa que conecta a sukkah com o conceito da paz. O que tem a ver a sukkah com a paz? Então, se a gente parar para pensar quem foi Aaron Cohen, sobre ele está escrito que ele era um Ohev Shalom Verodev Shalom. Ele era um amante da paz e ele corria atrás da paz. O que quer dizer que ele corria atrás da paz? Ele vê duas pessoas que estão brigando, duas pessoas que tiveram desentendimento, e ele ia para os dois lados tentar fazer shalom. Olha, o outro lado está arrependido, o outro lado está arrependido, e ele fazia com que os dois, quando se encontravam, eles se abraçavam e um pedia perdão para o outro, ele corria atrás do shalom. A verdade é que o Aaron, ele tinha uma característica incrível, ele conseguiu vencer o egoísmo dele o tempo inteiro, ele vive pelas outras pessoas para fazer o bem, para ajudar todo mundo. Ele escutou que alguém tem um problema, ele larga tudo e ele vai ajudar todas as pessoas que precisam. E a grande pergunta é, a gente também gostaria, eu também quero ser uma boa pessoa, eu queria ajudar mais, mas difícil, eu tenho minhas coisas, tenho meus problemas, eu também tenho minhas dificuldades. Por que o Aaron ele conseguia e a gente não consegue? A resposta é que o Aaron ele sentia que ele tem tudo, o Aaron se sentia completo, ele sente que ele tem tudo o que ele precisa na vida, então ele pode começar a pensar um pouco nos outros. A gente está tão preocupado, eu preciso disso e eu preciso trabalhar para conseguir isso. O Aaron ele sente, Deus mandou tudo o que ele precisa. Como ele conseguia viver dessa maneira? Então o Mashal seria um paralelo, né, uma história de uma pessoa que ele é empregado numa empresa e o dono da empresa, quando contrata ele, dá para ele uma série de ferramentas. Quando ele vai trabalhar, ele começa a ver que outros trabalhadores têm outras ferramentas e ele fala, uau, eu queria ter as outras ferramentas também. Uau, esse aqui tem uma ferramenta automática, a minha é manual e eu não estou entendendo por que o dono me deu uma ferramenta diferente da ferramenta dele. Até que esse homem para pensar, quem mais do que todo mundo quer que a empresa dê certo? O dono da empresa. Então, se ele me deu essas ferramentas, significa que para o meu trabalho é isso que eu preciso, e para o outro ele mandou outras ferramentas que para o trabalho dele é isso que ele precisa. Se eu sei que o dono da empresa está me dando o que eu preciso, por que eu vou estar preocupado? Ele já me manda tudo o que eu preciso, porque o dono da nossa empresa, o criador do mundo, ele já mandou o que eu preciso. Eu não preciso o dia inteiro estar preocupado, e se eu vou conseguir, não vou conseguir, eu preciso ter o que o outro tem. Não precisa nada disso. Baruch Hashem, a gente tem que olhar como se eu tenho tudo que eu preciso ter na vida. A palavra Shalom, olha que incrível, ela vem da mesma raiz da palavra Shalem, que significa completo. Da onde vem a paz?
vem da pessoa se sentir completa, não falta mais nada para ela. Agora ela pode sair do egoísmo, ela pode pensar nos outros, ela pode ajudar as outras pessoas. Na maioria das vezes a gente não ajuda porque a gente está tão ocupado com as nossas necessidades que a gente não consegue prestar atenção nas necessidades das outras pessoas. Tem um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, um escritor israelense chamado Shmuel Yosef Agnon. Ele conta uma história linda. Ele fala que ele tinha um vizinho dele que era um rabino que veio da Rússia, era uma pessoa muito temente a Deus. Ele não era uma pessoa com muito dinheiro, mas mesmo assim ele encontrou esse rabino. Ele estava no shuk, naquele mercado que vende os arbat aminim. Ele viu ele comprando um etrog, que era um etrog lindo, mas era um etrog muito caro. E quando chegou no dia de Sukkot, ele foi na sinagoga e ele viu que o rabino, ele está sem os arbat aminim dele, ele não está lá segurando as 4 espécies. E quando acaba a tefilá, ele pergunta: Rabino, cadê as tuas 4 espécies? E o rabino começa a contar para ele que quando ia começar a festa de Sukkot, ele foi na varanda da casa dele, ele pegou os arbat aminim, uau! Aquele etrog maravilhoso, ele gastou um dinheirão, ele tinha pouco dinheiro, mas ele guardava para isso, e quando ele estava olhando os arbat aminim, ele ia fazer a brachá, ele escutou um choro vindo da varanda da casa do lado, era uma criancinha chorando, e ele perguntou: você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? E a criancinha, ela começou a contar, o pai dela era muito violento, e infelizmente essa criança, ela quis ver o etrog que o pai tinha comprado, e ele acabou deixando escapar da mão, o etrog caiu no chão e ele se estragou todo, ele estava inválido, não podia mais ser usado para mitzvah, e o menino não conseguia parar de chorar. Ele falou: quando meu pai descobrir, eu tenho até medo que ele vai me matar, ele me bate tanto sem nenhum motivo, agora Deus me livre, eu estraguei o etrog dele, ele vai me matar, eu estou com muito medo, eu não sei como que eu vou contar para ele. Esse rabino pegou o etrog dele e ele falou para o menino: fica com o meu etrog e me dá esse etrog que está estragado. E o menino abriu um sorriso, ele agradeceu e ele foi correndo guardar na caixa. Talvez o pai não ia nem perceber aquela troca. Quando o Shmuel Yosef Agnon, ele pediu para o rabino mostrar aquele etrog, ele viu o etrog todo machucado, né, todo quebrado. Ele falou: esse é o etrog mais lindo que eu já vi na minha vida. O etrog da gente se preocupar com os outros, o etrog de conseguir escutar o choro de uma criança, de saber abrir mão do que você tem pelo bem das outras pessoas. Isso é Sukkot. Quando a gente sai da nossa casa, a gente vai para Sukkot por uma semana, você começa a se desapegar só das tuas necessidades, você sai do teu egoísmo, não é só sair da tua casa, é sair do teu egoísmo, de pensar só em você mesmo e começar, Bezrat Hashem, a pensar também nas outras pessoas. Que a gente possa não só sair da nossa casa durante Sukkot, a gente possa sair do nosso egoísmo e a gente possa se transformar em pessoas cada vez melhores. Hag Sameach!